Bem-vindos a mais uma atualização do cenário econômico da BTG Pactual Asset. Vamos ver como a Bolsa se comportou em agosto, passar pelos principais indicadores que influenciaram o mercado no mês e, claro, acompanhar através da apresentação da sócia do BTG, Stephanie Birman, tudo o que rolou no cenário econômico, no Brasil e no exterior. Eu sou o Rodrigo Fontinelli, da BTG Asset, e antes de passar a bola para a Stephanie, vamos ver como se comportaram alguns indicadores de mercado. Com a percepção de aumento do risco fiscal, o Ibovespa acumulou o segundo mês seguido de queda. O índice terminou agosto com resultado negativo, de menos 2,48%, chegando a 118.781 pontos, e no ano devolveu todo o ganho até então, acumulando queda de 0,20%. No mercado de câmbio, o real teve uma leve apreciação no mês, se valorizando 0,73% e terminando o mês cotado a R$ 5,17. Agora, a Stephanie vai apresentar para a gente os principais assuntos que movimentaram os mercados em agosto. Obrigada, Rodrigo. Vamos falar um pouco do cenário do mês de agosto, que foi um início de mês bastante conturbado para os preços dos ativos, mas mostrou uma acomodação no final do mês. O mês de agosto, ele é sempre marcado por uma discussão em relação ao orçamento fiscal. Todo ano, até o dia 31 de agosto, o governo precisa enviar o orçamento para o ano seguinte. Nesse ano, as discussões ficaram marcadas pelo aumento dos gastos das despesas com precatórios. O governo, por exemplo, gastou em 2010 14 bilhões com essa despesa. Nesse ano, as despesas devem ficar em torno de 55 bilhões e a previsão para 2022 é de um aumento para 89 bilhões. Então, um aumento significativo. De modo que essa despesa consumiria o eventual espaço no teto de gastos que seria utilizado pelo governo, como, por exemplo, para aumentar o Bolsa Família, aumentar gastos sociais. O governo, para tentar contornar esse problema, ele enviou uma PEC para tentar parcelar os gastos com precatórios, A partir de um certo limite, os gastos seriam parcelados. No entanto, o mercado recebeu mal essa ideia porque teria o risco de sair alguma coisa totalmente inesperada, numa discussão de PEC nesse ano. Então, o governo passou a trabalhar, junto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, uma alternativa que não envolvesse o legislativo. E o que eles têm trabalhado é uma alternativa para criar um teto de gastos só para o precatório. Teria o ano base de 2016, esses gastos subiriam de acordo, por exemplo, com a inflação, de modo que no ano que vem os gastos ficariam entre 40 ou 56 bilhões. Essa alternativa, se confirmada, abriria, manteria o espaço no teto de gastos que o governo deseja para aumentar o gasto com o Bolsa Família. Então, embora ela tenha esse benefício, de criar alguma previsibilidade, não envolver o legislativo e abrir o espaço fiscal, tem um certo receio de que, se esses gastos com precatórios eles não forem reduzidos nos próximos anos, pode acontecer de ter um acúmulo de precatórios. E então, o que tem sido feito é o seguinte: se essa alternativa for confirmada, provavelmente em 2023, a gente terá que discutir de novo essa situação dos precatórios, porque pode causar essa questão do acúmulo. Um outro ponto que foi importante também foi em relação à crise hídrica. A crise hídrica, se a gente olhar o reservatório da região sul, que estava contribuindo positivamente para a situação do reservatório sudeste e centro-oeste, passou a contribuir negativamente no mês de agosto. De modo que a situação piorou e o Ministério de Minas e Energias acabou anunciando um programa de incentivo de redução do consumo para o consumidor residencial, comercial, pequenos industriais e também anunciou um aumento da bandeira tarifária para tentar sensibilizar os consumidores. Quando a gente olha o resultado disso, quando a gente olha para a inflação, é que vai gerar alguma pressão inflacionária por conta desse aumento de custo via bandeira. Além disso, tem outros fatores que continuam pressionando a inflação, como a inflação de serviços na retomada da economia, os preços industriais seguem elevados. Então, quando a gente olha a previsão de inflação, a gente fez uma revisão novamente para cima. A gente tinha 7,5%, agora a gente está com 8% para esse ano. Para 2022, a gente também subiu. A gente estava com 4,1% e agora está com 4,3%. Alguns analistas, eles discutem o
risco de, olha, a bandeira subiu, a bandeira tarifária de energia subiu nesse ano e pode acontecer alguma queda no ano que vem. No entanto, na nossa avaliação, a situação hídrica é uma situação que requer bastante cuidado e na nossa avaliação a gente não sabe quanto tempo exatamente vai durar. Além disso, tem a inércia inflacionária. Então, a nossa avaliação é que os riscos ainda para 2022 para a inflação ainda são altistas. Nesse sentido, o Banco Central deve manter o ritmo de alta da taxa Selic em 100 pontos base, de modo que a taxa final do ciclo deve ser de 8,75, uma previsão que a gente já tinha. Um último ponto que eu gostaria de falar em relação à conjuntura econômica, em relação ao crescimento do PIB. No segundo trimestre, o PIB teve uma contração de 0,1%, puxado principalmente pelos investimentos, que tiveram uma queda de quase 4%. Ao longo do mês de agosto, nós já tínhamos feito uma revisão para baixo do PIB de 5,6% para 5,2% e agora para 5,1%. A nossa revisão ao longo do mês, ela foi fundamentada pelo choque de oferta que nós observamos no setor automotivo. Quando a gente olha os indicadores da produção industrial do terceiro trimestre, eles apontam queda, porque há falta de peças nesse setor. Então, embora seja um crescimento mais baixo, pode causar até uma pressão inflacionária por conta da queda da produção. Quando a gente olha para 2022, a gente vê o seguinte: essa redução do crescimento do segundo semestre, que a gente espera, aliado a uma taxa de juros mais elevada, um crescimento do mundo menor, embora ainda bastante elevado, nos fez revisar o crescimento de 1,9% para 1,3%. Então, um crescimento mais baixo no ano de 2022. E aí, um último ponto do Brasil, no mês de agosto, que eu acho que vale mencionar, em relação ao Covid. De maneira geral, quando a gente olha os dados agregados, eles mostram uma melhora no mês. No entanto, a situação do Rio de Janeiro, que apresentou alta, merece algum acompanhamento um pouco mais específico e gera algum risco, obviamente, para os próximos meses nas outras regiões. No entanto, um ponto que nos deixa otimistas, de certa maneira seguros com relação à situação do Covid, é que quando a gente olha, por exemplo, em São Paulo, especificamente, o percentual de pessoas vacinadas está em 72%, que é acima da média nacional, que é 62%, e acima do Rio de Janeiro, que é 59%. Então, com a continuação do avanço da vacinação, provavelmente a gente deve continuar vendo uma melhora à frente, mas é algo que, obviamente, a gente precisa monitorar de perto. Quando a gente vai para o cenário internacional, acho que o grande destaque foi a reunião do Fed e a situação também do Covid nos Estados Unidos, né? Se a gente olhar no mês de agosto, a gente observou uma piora do Covid nos Estados Unidos. Inclusive, o Fed, que é o Banco Central americano, indicou que se a situação não melhorar, o Fed poderia rever o plano de reduzir a compra, né, de ativos, que na nossa avaliação deve ocorrer em novembro. Quando a gente olha mais recentemente, a gente começa a observar alguns sinais de estabilização nos indicadores do Covid lá nos Estados Unidos, principalmente na região sul, que foi lá que começou. A Flórida já mostra alguma queda, há ainda algum aumento na região oeste, mas que quando a gente compara também com as curvas, enfim, né, do vírus em outras regiões, em outros países, na nossa avaliação, esse pico estaria muito próximo de acontecer. Então, na nossa avaliação, a gente deveria observar melhora nos indicadores de Covid nos Estados Unidos nas próximas semanas, de modo que o Fed, por exemplo, deve manter o plano de anunciar a redução das compras na reunião do Fed de novembro. Acho que em relação à China, vale a gente comentar 3 pontos. O primeiro, em relação aos dados econômicos, que desaceleraram um pouco no mês. O segundo foi em relação à situação do Covid, que apresentou uma piora no início do mês também. E o terceiro ponto foi em relação à regulação. O governo chinês apresentou uma série de medidas de alteração na regulação que acabou deixando o mercado bastante apreensivo. A nossa avaliação em relação aos 3 pontos é que, para frente, a gente está mais otimista. Primeiro, em relação ao crescimento, o governo chinês, o Banco Central, já deram uma série de indicações de que vão tomar medidas para a gente ver um crescimento um pouco mais forte à frente. Em relação ao Covid, um ponto positivo foi que o controle dessa onda foi bastante rápido. Então, os indicadores do Covid melhoraram e os de mobilidade aceleraram. E o terceiro ponto que comentamos, que é em relação à regulação, a gente começa a ver também o governo tentando dar mais informação, dar mais transparência. Então, a nossa avaliação é que isso deve predominar também nos próximos meses. Em relação à Europa, acho que vale destacar que nós observamos um aumento da vacinação muito bom no segundo trimestre, de modo que, recentemente, os governos conseguiram flexibilizar as medidas de restrição. Dessa forma, os indicadores econômicos seguiram muito bem, de modo que, embora o pico
da atividade econômica já tenha passado, isso deve servir, essa aceleração que a gente viu na atividade, deve ser um insumo para o Banco Central Europeu, no quarto trimestre, começar a reduzir o ritmo de compra dos ativos. Um último ponto que vale mencionar é que teremos a eleição da Alemanha. E eu acho que o ponto importante é que os partidos de esquerda, eles começaram a subir nas pesquisas. E isso está associado a mais gastos fiscais. Então, acho que esse é o principal ponto para a gente observar na Europa aí nos próximos meses, porque poderemos ter aí um aumento dos gastos fiscais. Acho que esses foram os principais pontos do cenário internacional do mês de agosto. Stephanie, diante de todos os pontos apresentados, os principais assuntos que vêm causando instabilidade no mercado são, sem dúvida, o risco fiscal e a disparada da inflação, aliada também à crise hídrica. Vamos ficar atentos para ver como o Banco Central vai agir para conter o risco da disparada de preços e se teremos sinalizações políticas positivas que possam acalmar o mercado. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube.